A descrição do método da pesquisa qualitativa, nós utilizamos dois checklists que contêm uma série de informações e recomendações para a descrição de estudos qualitativos. Então, nós temos o SRQR e o COREC. Nós iremos destrinchar agora um pouco sobre os padrões para relatórios da pesquisa qualitativa. Então, esse é o checklist que vocês podem acessar aqui no QR Code que está sendo exibido. E, basicamente, o checklist irá trazer recomendações sobre o método do estudo qualitativo. E nós iremos ter recomendações sobre como deve ser estruturado o título e o resumo do artigo, como deve ser feita a formulação do problema e questão de pesquisa, o desenho da pesquisa e métodos de coleta e análise de dados, e sobre como deve ser feita a apresentação dos resultados, interpretação e discussão. Para o título e para o resumo, é recomendado que seja sinalizado no título do artigo a abordagem qualitativa que é utilizada. Então, por exemplo, se trata da análise de conteúdo, da abordagem de fenomenologia, então, qual abordagem foi utilizada? Deixar isso claro e, se possível, deixar claro também o método de coleta de dados. Então, por exemplo, trata-se de um estudo qualitativo por meio da análise do conteúdo de entrevistas, de grupo focal. Então, deixar claro no título a abordagem qualitativa. Em relação ao resumo, então, é orientado um resumo que contenha os elementos chaves do estudo, usando o formato de resumo e a publicação a qual deve estar sendo considerada pelos pesquisadores em revistas específicas, e a depender dessas revistas, nós teremos diretrizes de submissão específicas que acabam influenciando na formatação do manuscrito. Então, geralmente, na introdução, nós teremos a formulação do problema e o objetivo ou a questão de pesquisa também deve estar sendo descrito de forma clara. É recomendado também que seja descrita a abordagem qualitativa e o paradigma de pesquisa. É importante relatar as características do pesquisador e a reflexividade. Então, quais são as características que podem influenciar a interação do pesquisador e os participantes? Então, quais são os atributos pessoais, qual é a qualificação do pesquisador, se tem experiência ou não com a coleta de dados qualitativos, se teve relacionamento ou não com os participantes. Então, é necessário que essas características elas sejam todas descritas. É necessário descrever informações sobre o contexto da pesquisa e da coleta de dados. É necessário descrever a estratégia de amostragem. Então, qual foi a estratégia de recrutamento dos participantes? Qual é o plano de amostragem? Descrever sobre a saturação de dados e o tamanho da amostra. Então, todas essas informações precisam ser inseridas no método, além de informações éticas em relação ao comitê de ética a qual foi submetido o projeto, termos de consentimento livre, no caso de entrevistas online, termos de autorização de uso de imagem e voz. É necessário também descrever o método de coleta de dados, então é necessário descrever a realização das entrevistas, o início da data da coleta de dados, a data da finalização da coleta de dados também. Então, todas essas informações precisam ser descritas. Se houve a triangulação dos dados, então, como a gente já havia falado lá anteriormente, se foi feita a triangulação dos dados, do método, então, tudo isso precisa ser descrito aqui nesse momento de descrição metodológica. É necessário descrever os instrumentos e as tecnologias de coleta de dados, então, descrever quais foram os instrumentos, os dispositivos, quais foram os
os instrumentos de modo geral. Então, se a entrevista foi feita de forma online, como ela foi gravada, então todos esses instrumentos que foram utilizados precisam ser descritos. Em relação às unidades de estudo, e nesse caso nós falamos dos participantes, é necessário que seja descrito o número e as características relevantes dos participantes. No processamento de dados, é necessário que seja descrito como foi feito o processamento, se as categorias foram definidas previamente, se as categorias e subcategorias são produtos da análise de dados, em que momento elas foram elaboradas, definidas, como foi feita, como foi realizado o processo da análise de dados, se foi realizada a triangulação do investigador. Então, todos esses tópicos precisam ser descritos. Para análise de dados, então, é necessário descrever como foi feita a análise de dados, além de descrever as técnicas para aumentar a confiabilidade dos dados. Então, se foi realizada a triangulação, a verificação de membros, a trilha da auditoria, e para descrever os resultados e as principais descobertas. Então, é necessário que o pesquisador, nesse momento, ele faça um link com o que há publicado na literatura, tá? Então, basicamente, as informações que devem ser descritas na discussão, como havia falado, então deve ser considerado o que há descrito na literatura. É necessário a integração com trabalhos anteriores, implicações, transferibilidade e contribuições para o campo, com um breve resumo. E as limitações do estudo, elas também devem ser descritas, assim como os pontos fortes também precisam ser descritos no trabalho. É preciso que os pesquisadores, eles relatem se há conflitos de interesse ou possíveis fontes de financiamento. E para análise de dados, basicamente, nós utilizamos os softwares Atlas TI, Max QDA e o Iramutec. Esses são os softwares que são mais utilizados, mas nós temos uma série de ferramentas que estão disponíveis para os pesquisadores que trabalham com pesquisa qualitativa. Então, eu trouxe aqui outras opções a partir de uma busca, né? Então, fica a critério de conhecimento, mas geralmente os mais utilizados são esses três aqui que são sinalizados.